Um cristão pode e deve se envolver com questões políticas. É o que vamos compartilhar hoje com vocês. E para dialogarmos sobre esse assunto tão relevante para a fé cristã, estamos recebendo ele que é pastor, teólogo e cientista político e meu amigo pessoal, diga-se de passagem, pastor Gustavo Knauer. Um prazer recebê-lo, meu amigo. Seja bem-vindo. Amigo, honra toda minha, é um prazer estar com você, né? Essa iniciativa sua de fomentar assuntos tão relevantes, ocupar esse espaço importante nas redes sociais, na internet. Bom que pessoas como você, com o teu garbo, com a tua capacidade, com o teu conhecimento bíblico, ocupa esses espaços aí, porque a gente precisa estar neles. Tá? Para mim é um prazer, que Deus abençoe você que nos assiste. Tenho certeza que vai ser produtivo. Fica com a gente aqui até o final, vai ser bom. Glória a Deus. Obrigado, amigo. Bom, meu irmão, o senhor é especialista nesse assunto. Quero iniciar dizendo, né, qual deve ser o posicionamento dos cristãos em questões políticas. Ou a nossa missão é só pregar sobre salvação, arrependimento, falar sobre o céu, sobre a eternidade, a volta de Cristo, e a gente não tem que se envolver com nada disso, porque isso é questões dos homens, ou alguns, né, dizem que são questões malignas, ou é dever de todo cristão se envolver em questões políticas. Meu amigo, a pergunta é fundamental, ainda mais num tempo como esse, e a resposta é simples. Inevitavelmente um cristão se torna um agente político a partir do momento em que ele pratica aquilo que ele aprendeu na Bíblia. A gente precisa entender que política não se resume só à política partidária, eleitoral. Política significa você se movimentar na sociedade, aonde estiver. Uma disputa de poder, influência, ali é a política. Então o cristão ele foi deixado na terra por Jesus e não foi arrebatado justamente para exercer influência para essa sociedade, a fim de que ela, aprendendo o evangelho, possa vivê-lo. Inevitavelmente, o cristão está posto numa posição contrária ao que a sociedade naturalmente caminha. Inevitavelmente. Toda vez que o cristão pratica a palavra de Deus, ele é um agente político. Ele está funcionando como um agente político. E se ele se esconder e se omitir disso, ele certamente desagradará a Cristo. Posicionar-se é fundamental. E eu faço aqui só um parênteses já nesse início. Pois não. O que muitas vezes não tem a ver com o posicionamento político eleitoral. O cristão ele não é obrigado a saber como se posicionar eleitoralmente, determinado político, determinado partido. Isso não. Isso vai muito da especialização de alguém. Agora, entender a voz de pessoas em quem ele pode confiar para sinalizar sobre política eleitoral também é muito importante, porque a partir do nosso voto, que é um exercício de cidadania, a gente pode gerar um ambiente social melhor ou pior para se viver. Basicamente é isso. Agora, como um cristão, um agente na sociedade, todo cristão será inevitavelmente um agente político, então não faz sentido ele se omitir e não participar disso. A ideia que me vem agora à mente foi o direcionamento que Deus deu ao povo de Israel quando estava cativo em Babilônia. O profeta Jeremias disse a eles: olha, vocês devem orar pela prosperidade da cidade, crescer, frutificar, multiplicar, porque na prosperidade da cidade, né, estará também a vossa prosperidade. Eu gosto dessa ideia de a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então, a Babilônia é a cidade dos homens, Jerusalém é a cidade de Deus. E a cidade de Deus, Jerusalém, tem que ser a luz da cidade dos homens, a consciência na cidade dos homens. Então, você vê que a orientação do profeta não é vida alienada. Não. Isolada. Enquanto vocês não voltam para Jerusalém, que será a libertação, e aí, enquanto a gente não chega na Jerusalém celestial, estando na Babilônia, a representatividade do mundo que a gente vive, frutifiquem, multipliquem, sejam luz do mundo, sal da terra, influenciem, se posicione, pregue o evangelho, tenham uma cosmovisão, uma vida com visão integral a partir do evangelho, mas vocês devem influenciar e viverem para a glória de Deus, tocando, né, tateando aqui o mundo e participando, fazendo o exercício da nossa cidadania. É perfeito, é exatamente o exemplo. Babilônia é um ótimo exemplo para a gente entender isso, porque tem Daniel também nesse contexto. Sim. Daniel vive um momento diferente. Ele está naquela primeira leva que vai para a Babilônia. E ali, inclusive, ficam reveladas as estratégias do inimigo para cooptar o cristão e tentar silenciar ele.
Porque vamos pensar, vamos aproveitar esse exemplo que você está dando, tua fala foi perfeita, mas pensa Daniel, quando está indo para o exílio. Tem uma estratégia, tem uma lógica. Primeiro, Nabucodonosor cerca Jerusalém, cerca a cidade. Qual o objetivo? Sufocar, criar tensões internas, criar caos social. Ele vence com esse bloqueio e agora ele consegue dominar essa cidade. Depois que ele domina, ele leva os seus nobres, diz a palavra, a nobreza, a realeza e também sacerdotes vão junto. Aí é engraçado que a palavra de Deus dá a descrição. São jovens, inteligentes, bem afeiçoados, gente culta. Ou seja, os influentes, as influências naquela sociedade, os homens influentes naquela sociedade são levados para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, tem uma estratégia de sedução desses caras. Porque são 3 elementos. Primeiro, o chefe dos eunucos, ele precisa ensinar para esses homens a língua dos babilônios, ou seja, a comunicação, linguagem, a fala é a marca de um povo. Sim. Certo? Então, Sim. fala. Depois isso aqui também é tremendo e profundo, o cristão tem que aprender muito isso aqui. Inclusive, é uma área minha de estudo, porque eu percebo esse gap aí, essa falha. Ele diz para o chefe dos eunucos para ensinar a literatura dos babilônios. Ele não está falando de uma folha branca com letras escritas, ele está falando de ideias. Ensine a cultura dos babilônios. Quais são as ideologias, quais os valores, quais os motivos dos babilônios? Porque era necessário que esses homens que estavam sendo levados para lá tivessem acesso a uma outra ideologia que não a de Jerusalém. Eles precisavam aprender uma outra forma de enxergar o mundo. Isso aqui é uma influência na formação intelectual e que ia certamente gerar um efeito na cultura. Esses caras iam ser aculturados quanto à cultura de Israel, receber a cultura babilônica, para que depois eles pudessem, voltando para Jerusalém, que seria agora uma província babilônica, influenciar aquela província, segundo a cultura dos babilônicos. Olha que coisa. Profundo. E, por fim, tem um detalhe aqui. Ele troca os nomes. Identidade. Nome é herança. Nome é família. Nome é propósito. Nome é conexão com Deus. Um nome tem uma série de significados. Então, são 3 elementos. E o que aconteceu na Babilônia, Hanna, até hoje acontece. É a mesma estratégia. Continuam sendo os jovens, continuam sendo os influentes, continuam sendo os nobres. Quem são os nobres? O sacerdócio real. Quem é o sacerdócio real? Quem é a nação eleita? Quem são os escolhidos? Quem são os representantes do reino dos céus na Babilônia, que é essa terra? A igreja de Cristo. É a igreja. Então, continua sendo a gente o alvo de Nabucodonosor para sermos cooptados, depois influenciados, seduzidos, depois devolvidos para fazer aquilo que interessa à Babilônia. Então, é exatamente esse cenário que a gente vive, é nesse momento que nós estamos. Por isso, a participação do cristão, e eu digo cristão consciente, o cara cônscio da palavra de Deus, o cara que entende, que aprendeu, que está firme na cultura cristã, que entendeu as práticas da vida cristã, porque tudo que a Bíblia não tem a pretensão de ser é um conhecimento filosófico. A Bíblia é um livro de prática. O cara aprende a cultura, ele está enraizado com aquilo, agora é a hora dele influenciar a Babilônia. Eu tenho um movimento que eu criei, está muito incipiente, está no começo, que eu chamo de Incontaminados, pensando em Daniel, justamente pensando em Daniel. Porque eu digo o seguinte, é necessário que os incontaminados de Jerusalém, que não tem jeito, estão na Babilônia, porque não é a pretensão de Jesus nos tirar desse mundo agora. Então, nós estamos na Babilônia, mas nós precisamos aprender a não nos contaminar com a sedução do rei da Babilônia, com o encantamento, sabe, com as estratégias para perverter a nossa nos roubar do propósito, a nossa visão, o motivo pelo qual nós estamos aqui. E eu te digo mais uma coisa interessante. Eu digo muito isso. A gente deve falar isso talvez em outra oportunidade, mas pensa, a igreja por muito tempo se fechou para conhecimentos extra-bíblicos. Então era difícil você lidar com o conhecimento, por exemplo, da psicologia, com a ciência como um todo. Então a igreja se blindou muito tempo por isso. Hoje a gente já vive um outro cenário que também é muito complexo. Porque hoje nós permitimos que as ciências entrassem na igreja, não tem problema nenhum com isso, desde que elas não sejam a lente com a qual nós lemos a Bíblia. Tá, cosmovisão cristã. A Bíblia é a fonte, não existe outra fonte. Existem conhecimento paralelo, secundário. Você pode, a partir do conhecimento bíblico, trazer para o seu ambiente, para a sua vida,
mas a partir do conhecimento bíblico. Porque hoje nós vemos muita gente interpretando a Bíblia sem conseguir esquecer Karl Marx. Hoje você vê cristãos interpretando a Bíblia a partir de Freud. E o conhecimento psicanalítico tomando prerrogativa, tomando primícia na escritura, na interpretação bíblica. Então você interpreta a Bíblia a partir de uma ideologia babilônica. Não. Tem que trocar as lentes. A fonte é uma. É lá. A partir da Bíblia, aí a gente pode ter conhecimento, contato com qualquer outra ciência, porque nós saberemos o que é útil e o que não é. O que deve ser recebido e o que deve ser rejeitado. Bom, então essa questão da cosmovisão bíblica ela é importantíssima, porque não é alienação, mas é usar a lente correta. Então, a partir da palavra de Deus, a partir das escrituras, a gente vai olhar para a psicologia, para a cultura, para a cidade, para a economia, para todas as ciências, para a política, para a família, para o sexo. Então, o cristão tem que conhecer as escrituras e, a partir das escrituras, olhar para essas ciências. Exato. Por quê? Porque o que contrariar o princípio bíblico deve ser rejeitado. Né? Então, não há necessariamente sempre uma colisão. É possível harmonizar boa teologia com boa ciência, boa teologia com boa política, boa teologia com boa sociologia, boa teologia com boa psicologia. É possível harmonizar, e essa deve ser a nossa visão, que ela é uma visão integracionista, não é uma vida fragmentada, mas uma visão integracionista, usando a cosmovisão cristã para olhar para tudo isso e dizer, a partir da Bíblia, como a gente pode fazer política olhando a partir das escrituras, como a gente pode tocar na cidade, pensar na cidade, que acho que isso é importante a gente colocar para os nossos telespectadores. O fundamento bíblico, Hanna, o fundamento bíblico para que nós tenhamos contato com conhecimento não bíblico é examinar tudo e retém o que é bom. Não tem problema nenhum o cristão ter contato. Eu leio inúmeros livros, inclusive uma área minha de intenso estudo, que são as ideologias progressistas, né? Aquelas ideologias, feminismo, ideologia de gênero. Gosto de estudar, porque eu vejo o dano que isso causa. Dificilmente, se é pastor como eu sabe, a gente senta num gabinete para conversar e aconselhar sobre casamento sem que a gente perceba a influência do feminismo. E as pessoas agindo segundo a ideologia da Babilônia feminista, sem conhecimento ou sem coragem para praticar o conhecimento bíblico. Então ela tem dentro dela a impressão de que é mais sábio, é melhor, vai fazer ela mais feliz a prática de outras ideologias e não a bíblica. Então, assim, eu estudo bastante, mas toda vez que eu estudo esse tipo de ideologia, eu tenho em mim o que é bom e o que é ruim. E o que é bom? O que parte da palavra, o que é bíblico, o que é a verdade absoluta e negociável. E aí, o que é ruim, eu consigo fazer esse contraste, essa comparação, porque eu tenho uma fonte inegociável de conhecimento. Que te mostra os princípios os fundamentos. Porque quando a gente fala de cosmovisão, é importante a gente colocar que a Bíblia jamais revelará, não é o seu propósito, o propósito da Bíblia é revelar Deus, Cristo e a obra salvadora, os detalhes, por exemplo, vamos pensar numa empresa. Você não vai encontrar na Bíblia como fazer uma ação de marketing, como tem que funcionar meu RH, meu departamento, qual a melhor embalagem, como melhor vender, como me posicionar no mercado digital. Você não tem essas... A Bíblia não é um livro para isso. Você tem nas escrituras os princípios, os fundamentos para olhar para todas essas áreas. Você não tem na Bíblia como fundar um partido político, como tem que ser o marketing político e tal, mas você tem os princípios, né, de justiça, de amor, de integridade, de santidade, de família. Então, é com base nos princípios que a gente olha para isso. Meu amigo, aproveitando que a gente está dentro dessa questão de cosmovisão, qual deve ser essa questão da relação da igreja e Estado, religião e Estado, como isso deve funcionar, porque historicamente a gente ainda tem alguns lugares do mundo que religião e Estado se fundiram e viraram uma coisa só. E também tem o outro extremo, que é um Estado pervertido, libertino, e aí o Estado laico não é necessariamente um Estado ateu. Sim, perfeito. Então, como a gente pode trabalhar com essa questão, né, tensionar aí o dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, Estado e religião. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja
a noiva de Cristo, a instituição, o organismo vivo, né? O corpo místico de Cristo, que é a igreja, ela não precisa do Estado. Ela é supraestatal. Ela está acima, ela não precisa do favor do Estado. Porque ela tem um mantenedor, que é Cristo, um cuidador e um governador, que é Cristo, a palavra de Deus. Então, o Estado ele é independente, ele deve andar independente da igreja como organização. O que não quer dizer que o cristão cidadão que tem fé, que aprendeu a fé e que segue os princípios bíblicos deve se esvaziar desses princípios quando ele for se relacionar ou exercer sua cidadania. Tem gente que diz, não pode misturar a fé e a política. Mas como? Só se tu matar o cara, porque aí ele para de crer em alguma coisa. Todo o meu arcabouço de fé, de princípios, tudo que eu penso, os caminhos que eu sigo, estão conectados com a fé que eu aprendi. Então como é que pode? Como é que eu posso esquecer a minha fé quando eu escolher um candidato para vereador no município que eu moro? Como que eu posso me esquecer disso? Se isso tem total influência e, sobretudo, isso é importante para mim demais. É um núcleo básico da minha existência, é a minha fé. Eu não consigo desconectar isso. A organização, sim. Então, por isso que você não vai ver a igreja tal quer eleger candidato tal. Isso são coisas que eu não concordo, que eu não acho saudável. Agora... Tá, o senhor então defende que a igreja ela tem que ser apartidária, sempre. Mas ela não pode ser apolítica. Não, sem dúvida. A partidária é uma coisa, a política é outra. Vamos separar aqui ainda para ficar mais fácil. Assim, esquece a organização, esquece a nomenclatura. Tá, a instituição. A instituição. O corpo místico de Cristo. Esse aqui não tem necessidade de uma interferência política. Quem tem é o cidadão. Sim. Que é cristão. Que é cristão. Então, esse cidadão, ele vai para uma eleição, ele vai para as ações da vida comum, eivado da sua visão de mundo bíblica cristã, segundo a sua fé. E aí ele leva com ele os princípios. Ora, de justiça, honestidade, de santidade, de casamento, uma visão sobre casamento que não é a visão da Babilônia, é a visão de Jerusalém. Jerusalém, isso aí. É uma outra coisa, ele está conservado, ele não misturou, ele não aceitou as ideologias que a Babilônia entregou. Então, a grande distinção é essa. A igreja, como instituição, ela deve cuidar dos assuntos de Cristo como uma embaixada, uma representação do reino de Deus. Agora, o cidadão ele não consegue se desvencilhar quando ele participa daquilo que lhe é peculiar à sua cidadania. Então, por isso que a gente sempre diz isso, eu digo muito isso, assim, não tem a ver com a igreja, eu não estou falando aqui pela igreja, eu estou falando pelo Gustavo. O cidadão Gustavo. E é bom que todos os cidadãos cristãos não se esqueçam dos seus princípios quando forem para a vida comum, quando forem praticar os atos da vida comum, inclusive no que diz respeito a voto, a atividade de vida pública, a escolha de candidatos. Então, a lógica é essa. Vamos deixar uma coisa de canto. Igreja, deixa ela quietinha aqui, ela vai tocar e tocar os assuntos que são concernentes à igreja, ao reino de Cristo. Ela não precisa se envolver. Agora, por exemplo, a igreja ela se torna um agente político quando ela ora, porque isso é um mandamento, orar pelas autoridades, mas ela não está escolhendo. Você vai orar por um adverso, por um candidato, por exemplo, ou um político, candidato nem tanto, mas mais político que já está empossado, já tem autoridade estabelecida, você vai orar por ele, a igreja tem que orar por ele, independente da ideia, da visão de mundo, do partido, independente. Sim. Então ela funciona como um agente aqui, nesse sentido. Mas ela não faz a política eleitoral, ela não faz as escolhas por ninguém. O indivíduo, sim, está dotado dessa capacidade. E uma coisa muito legal, que passa despercebido por muitos quando vão, os crentes que vão aí para as discussões em rede social, eles esquecem. A democracia, como nós conhecemos, ela é uma herança do ensino da palavra de Deus, dos princípios bíblicos aplicados na sociedade. A ideia democrática de liberdade, de maioria, isso é bíblico. Bíblico. Muito bíblico. E conversa muito bem com o evangelho. Mas Jesus, por exemplo, não viveu num tempo democrático. Não. Porque ele estava sob domínio de Roma. Aí tem gente que queria ver, mas Jesus votaria, mas Jesus... Claro que Jesus votaria. Jesus cumpria todas as suas atividades como um cidadão comum.
E protestou inúmeras vezes contra a opressão, injustiça, poder do Estado que oprimia Roma, abusos, denúncia, tanto abuso religioso quanto abuso político de Roma. Claro. Jesus contrariou e protestou, que aí o espírito profético da igreja, sim, que é protestar, porque quando a gente olha para as escrituras, se você pegar os profetas do Antigo Testamento, você vê que a atuação profética ela tem esse cunho político. Claro que tem. Eles denunciavam os abusos, o órfão, a viúva, o necessitado, a entregues ao estrangeiro, né? A falta de santidade, de quebrar de princípios, de idolatria. Então, a denúncia também tinha, o espírito profético inclui essa questão política. E às vezes as pessoas não, línguas estranhas, profecia, as pessoas não entendem o dom de línguas estranhas, o espírito profético do Antigo Testamento, a característica profética de Cristo, que agora permanece através do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse espírito profético que vem sobre a igreja é para que a gente tenha esse olhar, sim, de justiça, de santidade, Quando a gente está falando de política, o que o crente tem que entender? Nós estamos falando de asfalto, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de saneamento básico, estamos falando de moradia, nós estamos falando de bom estudo, nós estamos falando de política, de políticas públicas que vão bem atender a sociedade. E a gente está falando de maneira ampla. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não pensa em políticas públicas exclusivistas. Ele deve pensar no bem a todos, independente de ser ou não cristão. Quais são as áreas mais conflituosas para os cristãos e a zona de embates mais ferrenhos? É tudo aquilo que a sociedade, a gente entende sociedade como Babilônia, tenta tolir o que são direitos fundamentais para o cristão. Por exemplo, todos os nossos embates políticos em esfera de criação de leis são as guerras políticas. Todos os embates têm a ver com a tentativa dos órgãos públicos ou de setores que são antagonistas à igreja. Tá. Porque existem grupos antagonistas com a igreja, por exemplo, o feminismo é antagonista à igreja. Porque para eles, todo marxista ele antagoniza com a igreja. Porque para eles, como disse Marx, a igreja, a religião é o ópio do povo. Porque a igreja traz um sentimento pacificador. Essa é a mensagem de Cristo. Para o pacificador, seja um pacificador, não um revolucionário. E Karl Marx está precisando de um trabalhador revolucionário para fazer a sua revolução. Sim. Então ele olha para a igreja e fala assim, esses caras estão atrapalhando, assim eu não consigo. Porque todo cristão convertido, ele perde o ímpeto revolucionário, porque ele não tem pretensão nenhuma de que nessa sociedade todas as suas demandas sejam solucionadas. A gente tem uma expectativa para a eternidade. Exatamente. Um mundo contaminado pelo pecado, não tem como. E o comunista, ele sonha com o comunismo que para eles é um mundo perfeito, onde todos colaboram igualmente, onde todos são plenos, absolutos, iguais. A gente sabe que isso não é verdade. É utopia. É utopia, porque isso nunca vai acontecer. Não vai. Vai de encontro à natureza humana caída pecadora. O homem é egoísta por natureza. O homem Coração é mau por natureza. Terrivelmente corrupto. O homem está contaminado pelo pecado que faz da gente algo que Deus não quis. Só Jesus soluciona esse drama. Não tem jeito, cara. Então, para nós, a ideia comunista é um absurdo por si só. Não faz nenhum sentido. E aí, como a nossa visão de mundo e a nossa pregação apazigua o coração do trabalhador, inclusive dá instruções no sentido que eu acho sensacional, todo comunista fica chateado quando fala isso. Que eu digo, Jesus, ele ensina o cristão que trabalha a servir ao seu patrão como ao Senhor. Como ao Senhor. E não a odiá-lo. Na perspectiva cristã, o trabalho é adoração, o trabalho é culto a Deus. O trabalho é coisa boa. O teu patrão não precisa ser seu inimigo, você vai servir a ele, vai ser o melhor. O cristão, via de regra, é o melhor trabalhador, independente da qualidade do empregador. Ele é o melhor empregado, independente da qualidade do empregador. Para Jesus não faz sentido que ele está dizendo, não olha para esse cara com as suas limitações, não, tu está servindo como a Cristo. Aí, por exemplo, o assistencialismo, que é uma prática comum da esquerda, aquela coisa de enclausurar, de fazer uma ode, né, uma propaganda do Estado paternalista, maternalista, que cuida, que abraça, que provê, o Estado provedor, e aí coloca toda a sociedade ali na dependência do Estado, nos Bolsas Famílias da vida. Jesus nunca ensinou isso.
Jesus fala assim, ó, só cadastra uma viúva se ela realmente for viúva. Ele diz isso a Timóteo. Exatamente. E tem mais, se tem filho, que o filho aprenda a ser grato. Coisa linda, isso é cristianismo. Até em, acho que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que por algum equívoco de interpretação ali, talvez da volta de Cristo, alguns não queriam trabalhar. E Paulo diz, aos que não querem trabalhar, que também não comam. Então, ali havia uma instrução para esclarecê-los e que eles deveriam trabalhar. Aliás, a criação traz isso. Deus criou o homem para produzir, para criar, para cooperar, para desenvolver aquilo que Deus já criou. E esse dia eu estava até falando sobre isso com um amigo, preguei, inclusive, assim, ó, lá no Jardim do Éden, vamos supor, você vai encontrar lá, na criação de Deus, você encontra a uva. Mas quem transformou a uva em suco de uva, sorvete de uva, patê de uva, bolo de uva? Quem fez isso? O homem. Lá você encontra o trigo. Mas quem pegou o trigo, transformou em farinha, transformou em pão, transformou em bolo, transformou em torta. Então você vê que Deus deu a criação e a partir da criação, governar e dominar é a gente pegar essa criação de Deus, que é boa e muito boa, e transformar em algo espetacular, extraordinário. Então a gente foi criado para contribuir com o mundo de Deus, desenvolver, trazer ações que vão cooperar para o desenvolvimento do mundo e da humanidade. E coisa linda é que Deus deu a nós inteligência, é o que nos difere dos outros elementos da criação. Porque se for por excelência de perfeição e criação, todos são perfeitos, todos são plenos, todos são lindos, todos são complexos e perfeitos. A gente é a inteligência. Então Deus dá, como você fala, a uva e a inteligência para o homem, para o suco de uva existir. A partir da criação, com a inteligência que nos deu, desenvolver. O corpo que não funciona, que não produz, que não atua, ele atrofia. O corpo não melhora parado, Hanna. Então, assim, o que é a lógica cristã? A igreja ajuda os que são realmente necessitados. Mas é mais importante para a igreja ensinar que filhos devem cuidar dos pais e não depender do Estado, do que, de fato... não, isso aqui é... Vamos supervalorizar alguém que está precisando por alguma coisa. Não, eu preciso ensinar... Pro indivíduo. Essa é a grande diferença do assistencialismo estatal da esquerda, que gosta de movimentar isso, para cooptar massas e ganhar voto, da igreja, que às vezes tentam fazer essa confusão. Porque a pauta assistencialista é da igreja, a igreja que faz assistência. Isso, assistência social, desde sempre. A história comprova. Agora, a política assistencialista foi roubada para transformar as pessoas... Ela tem uma consciência de escravizar. Para que ela nunca saia dali. E essa não é a visão bíblica. Não. Deus tem interesse que o homem seja produtivo e trabalhe. Deus tem interesse que a igreja ajude aqueles que são realmente necessitados. Deus tem interesse que filhos cuidem de seus pais. E mais, Deus tem interesse que todo indivíduo seja solidário. A ação social é indivíduo, não Estado. Isso é exatamente. Jesus nunca disse para um crente seja dependente do Estado, seja dependente do lugar do governante que você do lugar onde você mora. Negativo. A dependência do cristão está conectada direto a Deus e ele deve exercer misericórdia, porque quando uma nação entende a importância de ajudar o próximo, imediatamente todos são ajudados. Porque se eu te ajudo, você ajuda alguém ajuda outro alguém, e o outro alguém me ajuda, todos nós estamos amparados. Essa é a visão bíblica. Sim, sobre solidariedade. Indivíduo, não Estado. Aquela frase comum, né? A dar o peixe ou dar a vara? Ensinar a pescar. Então, a visão bíblica, ela tem, óbvio, aquele que realmente é necessitado. A gente está falando de justiça social, de liberalidade, generosidade, cuidado cristão. Agora, às vezes a maior ajuda é dar um curso. É verdade. A maior ajuda é dar capacitação, a maior ajuda é dar treinamento e despertar essa pessoa através da consciência cristã, que ela foi criada para cumprir o propósito, para ser produtiva, para cooperar com o mundo de Deus, para viver em dignidade e não ser escravizada por um regime político que, em troca de voto, mantém você um mendigo social. Então tem que ser despertado. Escraviza. Com um objetivo meramente eleitoral. É aqui que tá. É o tal do curral eleitoral. É um método legalizado, embora indecoroso, de comprar voto. Mantém lá. Tem gente que comemora 20 anos de Bolsa Família, ou seja, sendo improdutivo. Jesus não está nisso. Jesus quer que nós sejamos produtivos, que nós servamos aos nossos
patrões, empregadores, como a Cristo. Que nós cuidemos dos nossos pais não podem ficar desamparados. Vê que ele diz a Timóteo, aquele que não cuida dos seus, negou a fé pior do que o infiel. É seríssimo isso. Muito. Essa é a ideia de Jesus Cristo. É nisso que a gente tem que se apegar. E isso vai nos afastando, de certa forma, de algumas correntes políticas. Quando o cristão entende a Bíblia, ele imediatamente percebe que existe uma corrente política de visão de mundo que te empurra para o assistencialismo, que te empurra para um pensamento revolucionário, que te empurra para longe da família, que te empurra para longe de autoridades, como se a nossa vida fosse uma vida sozinha, como se isso fosse possível e não é. Imediatamente você percebe, cara, quem são esses caras que estão criando tensões aqui dentro das casas? O que eles querem com isso? Uma palavra que causa arrepio neles, né? Que é submissão. Submissão, obediência, coisa linda, não é? Um princípio de Deus. Um princípio básico do relacionamento cristão. É mais importante que qualquer coisa. Tem gente que pensa que relacionamento com Deus, Hanna, é levantar a mão quando está cantando, é obediência. Obediência. O ponto de partida do relacionamento do homem com Deus é obediência. Sim. De Deus com o homem é graça. Por favor. Favor merecido. Esse cara não merece, não, mas eu vou permitir. Então, isso é muito legal. Tem uma outra coisa, não sei se você tem uma pergunta no gatilho, mas eu queria dizer isso aqui. Vai fluindo. Eu queria dizer isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Pô, Gustavo, mas hoje, o que está acontecendo? A igreja, né? Como é que é essa história da perseguição? Como será isso? Tem gente que se confunde, né? Por exemplo, nesse tempo, a gente está vivendo um tempo muito estranho. O Brasil não está vivendo seus melhores dias no que diz respeito às questões democráticas, pelo menos do meu ponto de vista. Sim, concordo. E o meu ponto de vista é legal. O que a lei permite, a gente pode fazer. O que ela proíbe, nós não podemos fazer. Isso é erga omnes, que é um termo jurídico para dizer que é para todo mundo. Para todo mundo. Ninguém está fora. Tanto nós, como indivíduos, como as instituições, melhor dizendo. Então, o que me proíbe é a lei. E o que proíbe, limita o poder que tende à tirania do Estado, também é lei. Então, tudo que a lei proíbe, todos nós, que somos democráticos e civilizados, devemos entender e praticar. Ninguém pode se colocar acima da Constituição. Nós estamos vivendo um tempo estranho, onde algumas instituições, a pretexto de conservar a democracia, está pisoteando ela. Então, nós estamos vivendo tempos muito estranhos. E alguns dizem, mas se a igreja não se posicionar, isso não estaria acontecendo. Eu queria dizer para você, e Hanna, que você que é um profundo conhecedor da palavra, pensa comigo. Um dia Israel esteve no Egito. A melhor lembrança que nós temos, que não é melhor, na verdade, é pior, é do tempo de escravidão. Mas nem sempre Israel foi escravo naquele território. Houve um tempo, nos tempos de José, que Israel ficou naquela terra muito bem amparado, muito bem recebido, como a irmãos, por conta do favor de José, que era um político, você que não sabe, era um governador. Só para lembrar. Político. Ele está ali, ele resolve a questão não só de Faraó, do Egito, mas daquela região. Sim. Ele alimentou aquele povo através de políticas públicas. Então, isso é interessante a gente entender. Ele era um representante de Deus ali, um israelita genuíno, né? ou, na verdade, um hebreu. O que eu quero sinalizar para você aqui? José morre e Israel continua crescendo ali naquela terra, sendo frutífero, próspero. Houve prosperidade para Israel dentro do Egito. E, inevitavelmente, quando um povo prospera dentro de um território, aquele território prospera. Então, o crescimento de Israel foi bom para o Egito, só houve um problema. O faraó de então morreu e seu filho assume. O seu filho preocupou-se com alguns detalhes que agora ele via no povo de Israel. Israel cresceu. Isso. Crescimento. E o crescimento incomoda. A luz incomoda as trevas. O que nós estamos vivendo hoje? A igreja evangélica? Numericamente crescendo muito. Cresceu. Se um dia Faraó se preocupou com Israel quando cresceu, por que o Faraó hoje não se preocuparia com a igreja se ela cresce? E não para de crescer? O problema da perseguição contra a igreja, nós já estamos inaugurando aí uma próxima etapa nesse processo de cerceamento de liberdade, que são as restrições religiosas. Isso não tem a ver com posicionamento meu nem seu. Não.
Isso não tem a ver com os nossos protestos contra ações exageradas de órgãos públicos ou ilegais, de agentes públicos. Não. Isso tem a ver com o nosso crescimento. O problema agora, Hannah, é que a gente decide quem vai ser o presidente desse país, porque a gente representa 36% da população brasileira com curva de crescimento ascendente. O problema é que o evangélico, não sei se você sabe, mas dos segmentos sociais que existem, nós somos os que votamos em bloco. Sim. Votar em bloco é o seguinte, é muito provável que eu, que sou evangélico da Assembleia da Vitória em Cristo, e você, que é evangélico da Comunhão Rara, votemos igual. Sim. Porque nossos princípios e valores são os mesmos. E diferente do católico, o evangélico, ele abraça uma ideia, ele abraça um candidato, ele tem facilidade de votar em bloco, junto. Já o católico não, o católico vota aleatoriamente. Mais fragmentado. Então nós somos um baita de um problema. Vide os esforços de partidos de esquerda para cooptar o evangélico, para fazer o que fez Nabucodonosor. Traz lideranças, traz para perto. Agora nós temos a primeira-dama participando de cultos evangélicos, ela é candomblessista, não sei se você sabe, fique sabendo. E ela tenta lá cantar um louvor, só passa vergonha. O povo evangélico, 70% não votou no PT, tem ojeriza ao PT. Aí alguém diz, mas por quê? Porque o povo evangélico agora é tudo intelectual, político, intelectual. Não, porque o povo evangélico viu o que o PT fez. O evangélico acreditou no PT. Precisa lembrar, a história conta. A história conta a gente em bloco votando com o PT. Sim. Em 2002, no próprio Lula, que está aí roubando a gente em todos os sentidos, desculpa. Né? Roubando de todos os sentidos. Já roubando no mensalão, no petrolão, agora está o INSS aí. Enfim, a gente está aqui agora observando exatamente isso. O problema não é o nosso discurso. O problema é a nossa influência, é o nosso tamanho, o problema é o nosso engajamento. O problema é que a gente fala, porque Jesus nos deu uma ordem de falar, pregai. Pregar, pastor Hannah, não é só nos nossos púlpitos. Pregar é uma prática de vida. Por isso que ele diz, prega e ensina. Todo mundo que aprender, ou que crê na fé que você está anunciando, traz para perto e ensina. Olha que problema que a gente está causando para uma sociedade que está acostumada às ideologias babilônicas. E dentro disso que o senhor está falando, o senhor não considera que há um equívoco de muitos cristãos no seguinte pensamento: o mundo só vai ser pleno, perfeito, justiça, amor e resolver toda essa bagunça quando Jesus voltar. E é verdade. Perfeito. Mas esse pensamento não pode jogar a gente numa zona de conforto e de inatividade que a gente não seja capaz de produzir algum bem ainda neste mundo. Perfeito. Então, a ação política, quem estiver na presidência, quem for como governador, vereadores, vai influenciar diretamente a nossa vida. Nós somos cidadãos aqui. Então, assim, não, meu negócio é ir pro céu, orar, pregar o evangelho, não quero nem saber de quem vai ficar na política, não quero nem saber quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador. Vai impactar diretamente a nossa vida. Então, assim, a utopia de um mundo perfeito antes da volta de Cristo, esquece. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém. Mas também essa visão futurista de reino de Deus que nos joga para a zona de conforto e para uma vida alienada, dissociada da realidade em que vivemos, também não pode existir. Então, a partir das Escrituras, como a visão bíblica e do Evangelho, nós temos o que nós podemos fazer para melhorar o nosso mundo. Exato. Política, saúde, escola, Exato. tudo, a igreja, Exato. a influência, a sociedade. Então, nós temos que cooperar com o mundo até que Jesus volte. Sim. Mas profeticamente a Bíblia mostra que o mundo vai piorar. Ok, mas a Bíblia também diz que nós temos que continuar buscando o bem da sociedade, o bem do país, como o senhor colocou. Olha o que Paulo diz, orem para que vocês tenham uma vida tranquila. Exato. E sossegada. Então, perfeito. Se a gente não tiver gente no poder que tem uma visão de mundo melhor, a gente não vai ter uma vida tranquila e sossegada. Então, isso vai influenciar diretamente não a vida só do não cristão, do cristão também. Hannah, essa visão de alguns cristãos de que o não participar das questões sociais e até das questões políticas, dos debates públicos e políticos que existem, esse fatalismo de que as coisas seguem o seu rumo, é totalmente oposto àquilo que nós cremos.
Porque se Deus nos deu liberdade de escolher, significa que a nossa escolha gera um efeito. Sim. De fato gera um efeito. Consequências. Inevitavelmente. O que a gente tem que entender é o seguinte, com certeza, a solução que nós tanto esperamos somente com Jesus. Somente quando Jesus voltar. Esse é o ponto. Só que também existe uma outra verdade. Existem nações hoje que estão em uma condição muito melhor do que a nossa. Vou dar um exemplo. Há um questionamento sobre as práticas do Bukele, que é o presidente hoje de El Salvador. Mas hoje El Salvador é o país com o menor índice de mortes violentas do mundo. El Salvador, há anos atrás, alguns anos atrás, era o pior país. O crime organizado lá matava livremente no meio da rua, por conta de um político, de uma interferência política, que com certeza contou com votos de cristãos naquela região. Hoje, aquele povo vive melhor. Muito mais. Se você olhar para a Argentina, os cristãos argentinos estavam em crise, com inflações absurdas. Agora eles estão vivendo dias melhores, porque escolheram certo. A gente tem que entender o seguinte, Hannah, isso aqui é muito interessante. O fato do mundo seguir o seu curso no que diz respeito aos eventos escatológicos de fim dos tempos não significa dizer que a nossa interferência nesse tempo não pode nos trazer benefício e melhoria. Sim. A gente vai buscar fazer o melhor sempre, independente dos eventos do fim que vão chegar inevitavelmente. Senão não faz sentido sair para trabalhar. Por que está comprando casa? Por que está comprando um carro melhor? Por que está criando? Por que teu filho está na escola? Para quê? Para você dar a ele a dignidade de um dia melhor, de uma vida melhor. Por que você faz ele estudar? Porque você sabe que Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar agora. Mas nem por isso eu vou esperar esse evento vendo a vida, sonhando com a vida, sentado no sofá e imaginando como seria. A gente toca a vida fazendo o que é certo, fazendo o que é bíblico, sendo igreja, aguardando esse evento, mas interferindo na sociedade. Então, a opinião do cristão é muito importante. Porque, volto a dizer, nós somos um segmento social relevante que não pode ser ignorado, que se nós nos calarmos, nós certamente seremos vencidos. Porque uma coisa interessante eu dizendo isso aqui. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que Deus está dizendo? Quando ele diz mundo aqui, não é mundo ecossistema, não é mundo planeta Terra, é mundo sistema de governo. Sim. É governo aqui. Ser amigo do mundo aqui é concordar com as práticas do mundo. Então, o cristão ele tem um problema que você ignora quando você acredita que quem se posiciona. Sabe qual, Ana? Que quando você fala, você se posiciona, você faz um contraponto, é fato. Mas quando você se cala, você peca por omissão. Que também é pecado. Também é pecado, Romanos capítulo 1. Porque não somente os que fazem, mas os que consentem com os que fazem. Então, o nosso silêncio sobre uma injustiça social é pecado. Não é só, eu prefiro ficar calado aqui, eu prefiro não falar. O cara que recebeu um talento lá na parábola dos talentos, o problema dele não foi falta de produtividade, ele enterrou. É omissão. Ele pegou e enterrou, não fez nada. Então, o pecado dele foi não produzir. Hoje, existem crentes que preferem se omitir, achando que calados não serão percebidos. O problema é o seguinte, se tu é cristão, o que tu carrega, joga a luz em você, amigo. Tu pode se esconder debaixo da tua cama. O rei da Babilônia vai te achar aí, irmão. E vai te acuar, vai te prender, se for necessário te matar, por causa do que você carrega. É inevitável. Perseguição. Agora, quando a gente se cala, o que a gente faz? A gente abre um campo de ilegalidade. Para que o inimigo, que quer que nós acabemos, que quer que nós não existemos, isso por 3 motivos, no mínimo. Vou ser bem breve aqui, porque não sei como pode falar. Vai. Primeiro, nós estamos numa guerra espiritual. Todo crente sabe disso. Sim. O que é a guerra espiritual? Muito espiritual Deus existe. E tudo que está contra Deus. Então existe uma guerra deflagrada. Nenhum crente consegue viver a vida cristã sem sofrer a influência dessa guerra. Deus e os seus objetivos, os seus propósitos, os seus intentos, e o diabo que se levanta contra tudo que Deus propõe. Só que essa guerra no mundo espiritual, ela se desenrola, ela se desdobra para aquilo que nós conhecemos, que é o quê? O mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, esse mundo também é sistema de governo. É o mundo como nós conhecemos. Sim. Esse mundo, ele está sob a influência do inimigo, ok? E esse inimigo,
ele tem um objetivo: ganhar mentes e corações. Qual é o objetivo de Satanás hoje? Ele só está aqui para quê? Para perverter pessoas, para enganar pessoas e afastá-las de Deus, porque ao final ele quer que... O texto de Paulo: Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Exatamente. É só isso, é 2 Coríntios 4, se não me engano. O que ele quer? Ele só quer que nós nos afastemos de Deus. Qual o método Satanás usa? Eu não sei se o crente que está aí, eu normalmente não costumo ver isso, mas eu nunca vi o diabo de chifre vermelho andando pela rua tentando pegar o crente e enganar o crente. Não sei se você, quando vai tomar um café na padaria, o diabo senta do teu lado para falar contigo. Mas provavelmente uma pessoa é usada por Satanás. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Agora veja, qual a atuação do diabo nesse tempo? Ele usa pessoas, sistemas, para enganar pessoas. Você vê que ele toma uma forma corpórea até para falar com Eva no Éden. Ele vem em forma de serpente, cobra, para enganar a Eva. Sim. E engana a Eva como? Falando, distorcendo o que Deus disse. Meias verdades. Meias verdades. E aí vem aquele provérbio judeu, que fala assim, meias verdades são mentiras completas. É uma meia verdade. Ele engana a Eva. Então, a lógica, o que você tem que entender é que essa guerra espiritual que está deflagrada, ela se desdobra em uma outra guerra. Ela se desdobra em uma guerra cultural. Porque o que é cultura? Muita gente não para pensar. A cultura é o espírito do povo. É o motivo pelo qual uma sociedade age como age. Por que o brasileiro é tão tolerante, Hannah, com criminalidade? Por quê? Porque a gente aprendeu que isso é aceitável e agora isso não incomoda tanto. Corrupção. Normalizou. Por que a gente normaliza isso? Porque isso está enraizado na gente. Antes da gente agir, aquilo já está conversando com a gente por dentro. Então, o que é a cultura de um povo? É o espírito do povo. É aquilo que faz o povo agir do jeito que age. Cultura não é a produção do povo. Não é o que o povo produz. Tem gente que pensa, isso aqui é uma arte, é cultura. Não. Cultura é o motivo. É muito mais do que isso. E o que o diabo quer? Justamente mudar os pilares, os princípios, os motivos. Porque se ele muda a cultura de um povo, ele imediatamente muda o comportamento de um povo. Sim. E o que o inimigo quer é a gente cada vez mais longe de Deus. Você vê uma coisa muito simples, eu te explico isso facilmente. Como a gente já falou aqui, qual é o princípio básico do relacionamento do homem com Deus? Qual o princípio básico? Obediência. Qual a dificuldade dos pais com os filhos hoje? Estabelecer obediência. Pergunta, é simples. Será que a próxima geração vai ter facilidade de obedecer a Deus? Não aprendeu em casa. O pai não ensinou, a mãe não ensinou. Ela vai ter mais dificuldade. Então ela está mais fácil. É mais fácil ela seguir o curso do mundo, o Deus desse século. Tá. Então, olha só, uma guerra espiritual se desdobra através de uma guerra cultural. E aí tem aquele texto clássico de Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é não tomar forma. Ele tá dizendo assim, não aceita a cultura babilônica, porque você é de outro reino. Dentro desse ponto de cultura, eu gosto muito... Se você me permitir, só encerrar isso aqui, porque tem uma próxima etapa aí, não esquece aí não. Próxima etapa, essa guerra cultural, ela se transforma em quê? Ela se transforma em leis. Isso aqui é a teoria tridimensional do Guilherme. Fator, valor, norma. Um fato recebe um valor da sociedade. Agregado. E esse valor ele pode se transformar ou não em lei. E essa lei ela volta como uma solução para o clamor social e vai punir esse fato. Ou permite ou pune. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a terceira escala nesse nível de conflito que nós estamos, guerra espiritual, guerra cultural e guerra política. Por quê? Se o inimigo domina a cultura, ele muda a legislação. E ele muda a legislação para quê? Para ficar melhor ou pior para o crente? Bem pior. Se você prega hoje livremente na tua igreja, é porque alguém fez um enfrentamento político, por exemplo, eu digo aqui o meu pastor Silas Malafaia, que foi lá na PL 122, quando queriam calar a voz do pastor dentro da igreja para não falar sobre a questão da homossexualidade. Se não tem alguém fazendo a guerra política, o sistema aprova leis que vão calando a igreja. E aí tem gente que acha que nunca vai acontecer, que vai viver no pleno gozo das liberdades lá, que o pastor sempre vai poder falar, que sempre vai poder fazer seu culto. Mas a história conta que todas as ditaduras terminaram com perseguição à igreja.
Todas. Igrejas estatais. Tem igreja na China estatal, na Coreia do Norte é estatal. Vê se o pastor lá fala o que quer. Não. Então, se a gente tem liberdade hoje, é porque não existem leis que nos proíbem. É isso que as pessoas precisam entender. Se não tiver ninguém, inclusive evangélicos, fazendo a guerra política, discutindo, brigando aqui, para que leis malignas que vão atrapalhar o povo, que vão piorar o modo de vida das pessoas, que vão impedir, inclusive, práticas religiosas, como evangélica. Se não tiver ninguém lá fazendo essa guerra, daqui a pouco nós estamos proibidos, porque isso é uma caneta. E o que a gente precisa colocar, para que fique claro, é que a nossa luta não é sobre liberdade religiosa cristã apenas, evangélica. Né? Nós defendemos a pluralidade. Todas as religiões precisam ter liberdade de exercer culto, de ter templo, de ter liturgia e de exercer e cultuar quem elas quiserem, porque às vezes querem nos rotular de que a gente quer. Óbvio, existe aqueles que têm a visão da teologia da dominação. Não, a nossa visão é uma visão de mundo de liberdade religiosa. Não é liberdade só para crente, para igreja evangélica, e aí candomblessista, judaísmo, qualquer outra religião que não seja evangélica não pode ter liberdade. Não, nós lutamos pela liberdade de todas as religiões. O Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial. Exatamente. E sim que permite o livre exercício de todas as religiões. Essa é uma visão cristã. Você tocou num ponto central aí, que é a questão... Hoje, como eu disse, eu estudo bastante os movimentos da esquerda, né? Tanto comunista como progressista, essa galera identitária, eu estudo bastante. E hoje eles estão encampando essa ideia da teologia do domínio. Fizeram até um documentário, não é um documentário, o documentário documenta fatos. Teve uma propaganda da esquerda pró-Lula, sobre até inclusive o pastor Silas está envolvido lá, de que haveria a intenção de transformar o Brasil num país cristão. Cristianizar o Estado. A ideia, por exemplo, da teologia do domínio é derruba a Constituição Federal e coloca a Bíblia no lugar. Peraí, você que é crente que está aqui, alguma vez você ouviu falar disso? Não. É uma mentira. É uma mentira. Narrativa. Eles são profissionais, a esquerda é profissional. A esquerda comunista, porque aprendeu isso com a União Soviética, lá com o KGB, eles aprenderam que se eles criarem uma narrativa, o próprio Lula fala, tem vídeo do Lula falando isso, se criar uma narrativa e a narrativa pegar, aquilo vira verdade. Não precisa ser verdade, basta criar uma narrativa que faça sentido. Aí eles vêm dizer que eu e você, meu irmão, que a gente está querendo colocar a Bíblia no lugar da Constituição Federal. É para rir, né? Coisa de maluco. Mas fala um, fala outro, e aí começa a falar, por exemplo, hoje eu já vejo João César de Castro Rocha, que é um cara que está encampando essa ideia, junto com outros portais menores de esquerda, ICL, Poder 360, e por aí vai, esses caras tudo aí. Eles estão encampando jornalismo, ou seja, você já tem um filósofo falando, e ele é um cara reconhecido no Brasil. Aí você começa a ver a imprensa falando. Aí daqui a pouco tu tem um documentário, olha o modus operandi. Aí tu tem um documentário criando essa narrativa. Daqui a pouco, isso vira verdade, se a gente não denunciar. Aí o crente quer que a gente fique calado vendo isso, né? O monstro se levanta. Um tsunami contra nós se levantando e a gente tem que ficar quieto vendo o que vai acontecer. Em nome de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, Jesus não chamou pra gente. Eu não consigo, desculpa a minha ortodoxia aqui, mas eu não consigo ver um crente frouxo, cara, não pode. Por que o cara não pode? Soldado, irmão. Por que o cara não pode ser frouxo? Porque ele sabe que o inimigo quer matar ele. Ele sabe que estão querendo colocar um sinal. Aí tem toda uma discussão teológica que diz que sinal é esse, mas a gente sabe que o crente foi chamado para uma luta. Uma batalha. Uma batalha. Por isso Paulo fala lá que ele lutou a boa milícia com um bom soldado. Não dá para convergir. A vida cristã não aceita não influenciar essa sociedade. A Babilônia que está aí fora. A vida cristã não permite para ninguém. Pode ser que alguns tenham mais eloquência. Pode ser que uns tenham mais preparo. Eu carrego essa responsabilidade por causa da minha formação. Então eu me sinto mais obrigado, e é uma cobrança pessoal que eu me refiro, eu me sinto mais impelido, melhor dizendo, a fazer defesas das questões da nossa fé, porque eu tenho alguma formação, é uma área que eu já estudei bastante, não o suficiente, mas já estudei bastante. Então,
A gente não pode ser calado. Tem um tsunami se levantando contra a gente. Sim. E isso vai vir via instituições. Mas não pode falar contra instituições. Pô, tinha que ter falado isso para João Batista. O João Batista não foi um desobediente. Tinha que ter falado para Daniel, porque Daniel praticou desobediência civil. Quando o cara falou, não pode ajoelhar diante de outro Deus, aí ele, mas eu vou desobedecer. Qual o crime? Qual a punição? Fornalha. Eu estou pronto. Porque Cova dos Leões, Deus é soberano, né? Então, qualquer lei civil que contraria a Escritura, a gente segue a soberania de Deus. E fico sujeito a punições, pode prender. Mas não vou me calar, porque se eu me calar, eu rompo com o princípio básico do cristianismo, que é o quê? Salgar, iluminar. Não tem jeito. Somos casa edificada sobre a rocha. A Bíblia fala assim, que uma casa edificada sobre a rocha, ela tem que aparecer. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser percebida. Aqui não é fama, tá? Sim. Aqui é ser percebido dentro do teu ambiente. Sim. Você não tem como. O cristão pode não ser notado. A gente 007 tem uns. Cara, chega, sai, ninguém viu, ninguém vê. Ninguém sabe o que é. Se precisar de oração, ele foge. Não tem como. Não se pode esconder uma casa edificada sobre a rocha. Jesus está dizendo isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente foi chamado para exercer influência nessa Babilônia. Com certeza. Nós somos uma geração de Daniel, cara. É isso. Nós fomos chamados para isso. Sabe? E nós estamos vivendo a história. Eu quero fazer uma provocação, me perdoa. Por favor, por favor. Mas você, cristão que está ouvindo esse podcast aqui, eu preciso fazer uma provocação para você. Nós estamos vivendo a história. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, que a gente pode fazer hoje. E o teu posicionamento, a tua participação, o teu incentivo, tudo isso está dentro da equação que vai somada com essa composição que vai fazer a gente, de repente, viver dias melhores. Ninguém sabe. Mas o nosso silêncio não vai nos ajudar. A sua omissão não vai nos ajudar. A gente tem uma responsabilidade nesse tempo. Daqui a 10 anos, como será contada essa história? De que nós vimos e não fizemos nada? Será que é essa história? Será que é isso que a gente quer entregar para os nossos filhos? De repente, eles medo de falar que são evangélicos, como muitos já têm medo de falar na escola. Eu tenho visto com muita alegria movimentos dentro de universidades, cantando louvores. Sim. Cara, isso é coisa linda, Ana. É liberdade. É isso, é sobre. Proibiram lá na UERJ, diz que não pode, mas pode fazer outras coisas. Mas o evangélico não. Aí fizeram na frente, ficou maior ainda. Glória a Deus, lá na UERJ, no Rio. É isso aí. Movimentos lindos que nós temos que fazer, porque nós somos um segmento social importante e nós temos uma vocação de Deus. Eu creio que depois de um tempo desse, de aperto, de restrições, de embates políticos, de embates públicos, de guerra cultural duríssima, porque nós estamos vivendo isso. Hoje nós somos contra a cultura. Com certeza. A cultura da Babilônia predominou. Predominou. E nós estamos contra a cultura, nós estamos aqui defendendo a moral cristã, defendendo a visão bíblica de mundo, a cosmovisão cristã, estamos aqui. Né? Não só eu, como você, como muitos outros que estão aqui nos ouvindo. A gente tem que entender, nós estamos vivendo a história. O nosso silêncio nos colocará em calabouços. A gente se posicionando, a gente se pronunciando, pode ser. É possível. É possível, e eu creio nisso. Eu sou um otimista por excelência. Eu creio que nós vamos ver, tem intervenção de Deus. Deus está com o seu povo, quando o povo clama nesse sentido, quando o povo age nesse sentido, Deus tem interesse. Então, eu queria muito que você que está aí entendesse isso. Participe como cidadão, entenda, tem dúvida, procura se informar, veja quais são os bons canais de comunicação, vê quem dentro da sua igreja que você congrega, que tem um pouco mais de entendimento sobre questões políticas, para você não ser enganado. Chegar em época de eleição, escolha bem o seu candidato, faz diferença. Desde o vereador até o presidente da República, esses caras interferem, eles decidem por nós. Será que nós, cristãos, segmento social tão bom para a sociedade, porque vai tirar a igreja aí para ver. Se tirar a igreja, o Estado quebra. Quem é que trata quem está em situação de cárcere? É a igreja. Quem é que trata aí... Dependência química, família, casais. Quem é que trata quem sai da situação de cárcere? A igreja. O cara sai com a mão na frente e outra atrás, às vezes nem a família quer a igreja. Quem é que trata? Hospitais, quem é a igreja? Já parou para pensar na economia que gera a igreja? A economia que falando de recurso financeiro do Estado.
É um braço. A partir de iniciativa privada, porque a igreja é a iniciativa dos seus próprios membros, para e pensa. Então a gente não pode fingir que isso não está acontecendo, Hannah. Eu acho que a gente não pode fingir que esse momento não é importante. E se tem pessoas se posicionando, eu acho que a gente deve exercer pelo menos o apoio. Pastor, não sei comigo, nem falar, não tem problema, mas exerça o seu apoio, entenda, compreenda. Porque, graças a Deus, o Senhor tem levantado pessoas. Eu quero deixar aqui a minha palavra. Eu creio que nós venceremos essa tentativa do inimigo de cercear direitos nossos. Eu creio que o Brasil, olhando para o mundo, eu creio que o Brasil, não só geopoliticamente, tá? Mas eu creio que o Brasil, pro evangelho, é estratégico. Pro evangelho mundial, é estratégico. Amém. Eu creio que nós temos alguma coisa para ensinar para o mundo sobre cristianismo, sobre prática cristã. A gente, claro, não pode deixar contaminar, porque o inimigo está aí. Mas a gente tem alguma coisa para ensinar para nações como os Estados Unidos, por exemplo, que viu o evangelho decair lá, a pregação do evangelho ser proibida. É isso que está acontecendo. A Europa já não suporta mais o evangelho de Cristo. Está inclinada a outras tendências. Aquela prática de empurrando a religião só para a esfera do privado e vai tirando a religião da esfera pública devagar, restringe, despreza e depois América confina. É isso, América e Europa. Então, meu amigo, acho que já deu nosso tempo, a equipe está sinalizando. Desculpa, mas não, tá falo tudo certo. demais. Tá tudo bem, Desculpa. tá maravilhoso, tá fluindo, tem que fazer outro programa, mas eu quero aqui, acho que na minha parte aqui, de passar para o senhor fazer as considerações. A missão da igreja é fazer discípulos. Perfeito. Não fazer políticos. Exato. Mas todo verdadeiro discípulo deve ser um agente político. Qualquer coisa que eu disser aqui estraga, vai atrapalhar. Eu só vou Por agradecer. favor, fale. Só vou agradecer. Obrigado por esse espaço, Hannah. O povo cristão está amadurecendo para sua relevância nessa sociedade. Eu acho que é isso. Nós somos cristãos. Nós não temos interesse nenhum de uma nação cristã. Nós só queremos o direito de falar sobre Cristo, não de impor. Está longe dos princípios do cristianismo a imposição da fé. Não faz nenhum sentido para nós isso. O cristão ele não é radical. O cristão nunca é extremo. O cristão é equilibrado. Isso é o princípio. Mas nós somos conscientes dos direitos que temos. Nós somos conscientes da responsabilidade que temos. Só que eu digo alguma coisa para você que está ouvindo aqui que discorda de mim. Não tem como recuar. Recuar significa negar a fé. E negar a fé, para o cristão, é melhor morrer. Então não tem recuo, não tem volta, não tem passo para trás. É daqui para mais. Mais posicionamento, mais pessoas conscientes, mais jovens entendendo, mais jovens incontaminados que não aceitam sentar à mesa de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que não aceitam dos manjares do rei da Babilônia, daqui para mais. E eu creio que a partir desta compreensão, nós influenciaremos o Brasil. Não temos interesse nenhuma de substituir Constituição por Bíblia, não tem nada a ver. Não temos interesse nenhum de transformar o Brasil num país evangélico, zero. Nós só queremos o direito de continuar pregando em nossas igrejas livremente, de nos posicionar na sociedade livremente, de falar aquilo que acreditamos livremente. Esse é o nosso principal objetivo. O resto deixa com a gente, que a gente sabe fazer. Glória a Deus. Amém? Amém, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. O programa aqui tá quente. Quem vai assistir, por favor, não se esqueça que compartilhar faz bem. Então, compartilhe ao máximo para que a igreja seja edificada e muitas pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Deus te abençoe.